boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa amada Igreja Global de Adoração a Deus, a EGAD IGAD, onde formamos o corpo de Cristo espiritual, onde ministramos a palavra de Deus viva e eficaz, onde formamos discípulos em todo o Brasil, em todos os países do mundo, em todos os 6 continentes da Terra, Américas, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida. Uma boa noite, meu irmão, minha irmã, você que está unido a nós, unida a nós nesta oração, nesta ministração. Uma boa noite a todas as pessoas que estão tendo acesso a esta ministração da noite. Uma boa noite à igreja perseguida, à plenitude dos gentios que têm de entrar, que vivem em todos os países do mundo. Nós oramos para que vocês sejam alcançados pela palavra de Deus, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje, nesta sexta-feira, neste dia 14 de janeiro de 2022, mais uma vez estamos sendo usados pelo Espírito Santo de Deus para trazermos uma palavra exortadora para todas as pessoas, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre batalha espiritual, que é uma coisa muito séria. Nós não temos que lutar contra pessoas. Neste momento, enquanto nós estamos aqui ministrando, enquanto as pessoas estão desenvolvendo as suas atividades, tanto no Brasil como em todos os países do mundo, estão sendo travadas batalhas espirituais nas regiões celestes. Colossenses capítulo 2, versículo 15 está escrito: despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. O Senhor Jesus, quando morreu naquela cruz do Calvário, quando ele derramou seu sangue por nós, ele despojou os principados e potestades e os expôs publicamente nas regiões celestes e dele triunfou em si mesmo. E hoje é nosso dever, é nossa responsabilidade darmos voz à palavra de Deus, por isso que nós temos que ter sabedoria, viver pela fé, como justo, Hebreus capítulo 10, versículo 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, ou não se comprar dele. É por isso que nós devemos, conforme está escrito também no Salmo 103, versículo 20, bendizei anjos seus magníficos em poder. Os anjos de Deus são magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, as ordens de Deus, obedecendo à voz da sua palavra. E quem dá voz à palavra de Deus hoje somos nós, amados. Quem dá voz à palavra de Deus, quem lança a palavra de Deus no mundo espiritual hoje somos nós. E é por isso que muita coisa acontece aí no mundo, muitas tragédias, muitas destruições, porque Satanás ele cega o entendimento dos incrédulos, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século, que é o diabo, cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. As pessoas que não conhecem a palavra de Deus, elas ficam soltando, falando palavras negativas, elas ficam expressando medo, cuidado, não passem não, pode acontecer isso, aquilo. Isso tudo é errado, a pessoa não deve proceder assim. Se tiver que passar por um lugar, se o lugar for perigoso, vá em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo caminho alto e santo, por onde o imundo não passa e jamais passará, conforme está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 35, versículo 8, e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo, o imundo não passará por ele, mas será para aqueles os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Aí vê uma garota namorando, aquilo ali,
não vai dar certo, que não sei o quê. Não, está repreendido Satanás. Essa menina é herança do Senhor. E Deus não dá herança maldita a ninguém. Mas muitas das vezes os pais já abrem as suas bocas para amaldiçoar, mesmo que não intencionalmente, mas por desconhecimento da palavra de Deus, por desconhecimento do poder da palavra que sai da boca. Provérbios capítulo 18, versículos 20 e 21. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos de seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. E hoje nós vamos ver, amados, que nós não temos que lutar contra pessoas, contra carne e sangue. Efésios capítulo 6, versículo 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades são autoridades, contra os príncipes das trevas deste século, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós não temos que lutar contra pessoas, a nossa luta é contra Satanás e os seus demônios. E o diabo, ele se transfigura, ele se faz passar por anjo de luz, segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, ele se faz passar por anjo de luz para enganar aquelas pessoas que ele cega espiritualmente, aquelas pessoas que vivem nos deleites e prazeres do mundo. Primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Deus, que todo mundo está no maligno, é por isso que as coisas acontecem. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, o ladrão, ou seja, o diabo, não vem senão a roubar, a matar, a destruir. Tudo isso de ruim que está acontecendo no mundo é obra de Satanás, é a obra do diabo que está aqui neste mundo para roubar, matar e destruir. Mas aí as pessoas que servem e seguem ao Senhor Jesus, na sua palavra, ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, abundância de tudo. Basta nós vivermos pela fé, basta nós obedecermos, vivermos na obediência, na prática, no temor da palavra de Deus. Basta nós crermos que aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. Vamos ver o que está escrito em Apocalipse, capítulo 12, dos versículos 7 em diante. E houve batalha no céu, olha só, quando o diabo foi derrubado, ele trouxe consigo a terça parte dos anjos. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com eles. Tanto que em Lucas, capítulo 10, versículo 18, está escrito, palavra do próprio Senhor Jesus: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Ou seja, o diabo ele foi derrubado e ele trouxe consigo a terça parte dos anjos. Mas aí ele nos diz em Lucas, capítulo 10, versículo 19, eis que vos dou poder, o poder está em nossas mãos, se nós usarmos o poder que nos foi dado na palavra de Deus, revelada, vivificada a nós pelo Espírito Santo de Deus, segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Portanto, se nós vivermos pela fé, na obediência, na prática e no temor da palavra de Deus, usando a sabedoria da palavra, vivendo como ministro de um novo testamento, com o nosso espírito subjugando, esmurrando a nossa carne e anelado ao Espírito Santo de Deus, tendo as revelações, a vivificação da letra,
que nos é dada pelo Espírito Santo de Deus, este poder estará em nossas mãos, amados. O poder está em nossas mãos, porque nós agimos assim, nós vivemos assim. E em Judas, versículo 6, porque Judas só tem um versículo. E aos anjos que não guardaram o seu principado, ou seja, os demônios, os anjos que seguiram ao diabo, que simpatizaram aquela terça parte dos anjos, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, eles serviam diante de Deus, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Hoje eles são os demônios. Para ele, para Satanás, não há mais salvação. Eles já está determinado para eles o lago de enxofre e de fogo. Por isso, vamos aprender a usar a palavra que sai das nossas bocas para abençoar, para determinar bênçãos, vitórias, para repreender todo o mal, em nome de Jesus. Pai, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, vos damos graças por mais esta exortação, nesta ministração da noite, e determinamos no seu nome, Pai, que todo mal, todo espírito do mal, todo espírito perturbador, tentador, que todos os principados, potestades, príncipes das trevas deste século, dominadores deste mundo tenebroso, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, que tentam se manifestar contra as pessoas pelas quais oramos e intercedemos, nós os amarramos com o fogo consumidor de Hebreus 12, 29, conforme está escrito nesta palavra, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Nós os amarramos com o poder do sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, derramado e vertido na cruz do Calvário, e nós os pisamos com o poder que nos é dado em Lucas capítulo 10, versículo 19, e determinamos: peguem toda a sua perturbação, toda a sua tentação, todas as suas ciladas satânicas, diabólicas e demoníacas, todas as suas obras de macumbarias, feitiçarias, simpatia, magia negra, bruxarias, voodoo, satanismo, é todo o mal que você tenta lançar sobre as pessoas que estão debaixo das nossas autoridades espirituais, ministeriais, sobre a nação brasileira, sobre o povo brasileiro, sobre o nosso presidente, sobre as nossas autoridades constituídas, seus respectivos familiares. É todo mal, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, sai e não volte nunca mais, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esta ministração da noite, uma boa noite, uma sexta-feira ricamente abençoada, em nome de Jesus.